Olá, vocês ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro do ano de 2025 e este é o resumo esportivo para vocês no ar. Eu digo que você pode nos ver e ouvir pela Rede Gama NGT nos melhores aplicativos, nos aplicativos que você tem aí, você vai lá no seu celular, faz uma busca, Rede Gama NGT, e vai ter acesso ao melhor conteúdo da TV a cabo brasileira, também nas melhores operadoras de TV a cabo para você. O resumo esportivo hoje vai falar sobre diversos assuntos, afinal de contas tivemos data FIFA, né? Então nós não tivemos grande rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos apenas alguns jogos que foram jogados, que foram atrasados por conta da Copa do Mundo de Clubes, né? O Palmeiras goleou o Juventude por 4-1 no Allianz Parque no último sábado, e no meio de semana nós tivemos outros jogos atrasados. O Atlético Mineiro, o Mirassol ganhou do Fluminense, e a classificação do Brasileirão ela vai ficando cada vez mais dentro de uma normalidade. Afinal de contas, tivemos muitos jogos que foram adiados. A classificação do Brasileirão da Série A hoje, ela tem o Palmeiras na ponta da tabela, agora sim, com a mesma quantidade de jogos do que o Flamengo. Então a classificação tem o Palmeiras com 58 pontos em 26 jogos, o Flamengo tem 55 também nos mesmos 26 jogos. Cruzeiro é o terceiro com 52 pontos, e o Mirassol agora fez o seu jogo atrasado e assume a quarta colocação com 46 pontos em 27 jogos. Completam o G6 o Botafogo com 43 pontos e o Bahia também com 43 pontos. Esses seriam os 6 times brasileiros que estariam na próxima Copa Libertadores na América. Também lá na zona de rebaixamento, nós temos o Sport Recife em último com 16 pontos, o Juventude é o penúltimo colocado com 23, o Fortaleza é o 18º com 24 e o Vitória o 17º com 25. E 3 pontos separam o primeiro time da zona de rebaixamento do último time que está escapando, que é o Santos Futebol Clube. Então, a situação do Santos parece um pouco estabilizada, menos pelo seu futebol e mais pelo aquilo que não vem jogando as equipes que se encontram na zona de rebaixamento, que já vai se delineando, ela já vai se ajustando. Vai ser difícil que esses 4 times, que um deles escape, porque a diferença, se para o Santos ela é de 3 pontos do Vitória, para o Internacional, que vem logo acima do Santos, ela já é de 7 pontos. Então o Vitória precisaria de 3 vitórias, 3 partidas vencidas para tentar encostar no Internacional. Então, volto a dizer, o campeonato vai tornando um contorno onde a região do rebaixamento ela pode ser definida muito mais rápido do que a gente pensa, com estas 4 equipes ficando sem grandes possibilidades de escapar da zona de rebaixamento, onde eu já sacramento que o Sport Clube Recife não tem condições matemáticas. O futebol até melhorou, mas ele não tem condições matemáticas de escapar do rebaixamento. Nós teremos rodada completa agora no meio de semana, um destaque para Santos e Corinthians, que jogam na Vila Belmiro na quarta-feira, e com certeza o nosso resumo esportivo estará abordando tudo isso para vocês com todos os detalhes na próxima segunda-feira. Seguindo falando de futebol, a Série B ela continua depois da data FIFA, e ali está muito interessante, né? Porque todas as equipes que lutam pelo acesso à Série A, elas acabaram conseguindo
uma posição de vitória nestas últimas rodadas, exceto o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense que vinha numa posição de recuperação, onde encarou 7 vitórias nos últimos 8 jogos, encostou no G4 e aí resolveu perder, acabou perdendo 2 partidas relativamente possíveis de pelo menos empatar e acabou despencando na tabela. A Série B ainda terá jogos hoje e amanhã, mas olha só, o Coritiba é o primeiro com 56 pontos, o Criciúma é o segundo com 53, o Novo Horizontino é o terceiro com os mesmos 53, o Goiás é o quarto com 52, esses 4 estariam na Série A do ano que vem. E aí nós temos Chapecoense com 50, Cuiabá com 49, Atlético Paranaense com 48, Remo com 48, CRB com 46 e Atlético Goianiense com 45. Ou seja, os 10 primeiros colocados estão separados por apenas 11 pontos, sendo que o Atlético Paranaense, o Remo, o CRB e o Atlético Goianiense ainda vão jogar essa rodada. Então, se todos eles vencerem, a diferença do primeiro ao 10º, ela pode ser de apenas 8 pontos. Ou seja, o que na Série A vai mostrando que o campeonato pode ser definido muito antes do que a gente pensa, eu diria que a Série B, inclusive o título da Série B, pode ser definido apenas em última rodada. No próximo domingo, no estádio Major Antônio Couto Pereira, à noite, nós teremos o Atletiba, o clássico da cidade. Eu lembro que no jogo de ida, o Coritiba ganhou por 1-0. No jogo onde o Atlético teve as melhores oportunidades, acabou desperdiçando, e o Coritiba acabou ganhando num lindo gol de fora da área. Então, teremos Coritiba e Atlético, e uma possibilidade imensa do Coritiba meio que jogar uma pá de cal nas esperanças do rubro-negro, né? Não existe nada mais interessante para uma equipe rival do que mandar o seu rival da cidade para uma situação muito inferior. Então, o Atlético, que se cuide, deve pelo menos buscar um empate no estádio Major Antônio Couto Pereira, aonde o Coritiba joga muito bem e onde o Atlético não costuma fazer boas partidas. Então, o Atlético, que se tornou a grande sensação da Série B nas últimas rodadas, acabou meio que patinando. E patinou pela razão do técnico Odair Hellmann ter que mudar o seu sistema defensivo. O Atlético, que era um time que levava muitos gols, o Odair encontrou uma forma da equipe se defender, só que foram tendo contusões, jogadores importantes se contundindo, ele foi obrigado a desmontar o esquema de 3 zagueiros e acabou perdendo pelo menos a segunda partida por conta da falta desta forma de jogar. Mas a gente vai estar acompanhando aqui para vocês e na próxima semana a Série B com certeza terá um destaque neste nosso resumo esportivo e vai fazendo aqui uma pausa e volta já já para você. Eu lembro que Rede Gama NGT sempre com você. Voltamos com o segundo bloco do nosso resumo esportivo, onde agora a gente continua falando do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora da Série C, que teve definidos os 4 times que ascenderão para a Série B. A gente falou no último bloco da rivalidade entre Coritiba e Atlético, e na Série C nós tivemos um momento da mais pura rivalidade raiz, como a gente gosta de dizer. Na última rodada da Série B, enfrentaram-se no Moisés Lucarelli em Campinas, Ponte Preta e Guarani. O Guarani precisava pelo menos marcar um ponto para não depender do outro resultado. Jogavam simultaneamente Náutico e Brusque nos aflitos, e a Ponte, já classificada, jogou a partida da sua vida, fez de tudo, amassou o Guarani no Moisés Lucarelli e venceu a partida por 2-0, enquanto que o Náutico fazia o seu serviço em Brusque, acabou vencendo, em Recife, contra o Brusque, acabou vencendo por 2-1,
No grupo onde Ponte, Guarani, Náutico e Brusque faziam parte, ascenderam à Série B a Ponte Preta e o Náutico. No outro grupo, tudo muito embolado, acabou dando Londrina e São Bernardo. O Londrina em primeiro e o São Bernardo em segundo, deixando Floresta e o todo-poderoso, o bicho-papão, o Caxias, que fez a melhor campanha na primeira fase e acabou sucumbindo na segunda fase, perdendo partidas que não poderia perder dentro dos seus próprios domínios. Ascendem então para a Série B Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. A decisão do Campeonato Brasileiro da Série B 2025 será jogada entre Londrina e Ponte Preta, a primeira partida no Estádio do Café, em Londrina, e a segunda no Moisés Lucarelli, em Campinas, nos próximos 2 sábados, com cobertura completa aqui do nosso resumo esportivo. Mas eu diria que os 4 campeões da Série C já estão determinados. Ponte, repito, Ponte e São Bernardo, 2 times de São Paulo. O Náutico, representando o Nordeste, e o Londrina do Paraná vão para a Série B no ano que vem. Falando agora um pouquinho da Copa Paulista, que se encerrou neste final de semana, e nós vimos o estádio Barão de Serra Negra, o tradicionalíssimo estádio do 15 de Piracicaba, completamente lotado para a grande final da Copa Paulista, 15 de Piracicaba e Primavera de Indaiatuba. O Primavera havia vencido a primeira partida por 1-0 em Campinas. O estádio do Primavera passa por reformas, até porque o Primavera, o ano que vem, jogará o Campeonato Paulista da primeira divisão. E o que aconteceu? A equipe do 15 tinha uma vantagem de 1-0 até o último lance da partida, o que levava o jogo para uma provável disputa por pênaltis, e numa cobrança de escanteio, o 15 acabou fazendo o segundo gol. O Inhoquim, como é conhecido, equipe tradicionalíssima do futebol paulista, acabou vencendo por 2-0, uma festa na cidade, e o 15 consegue o tão sonhado calendário para jogar a Série D no ano que vem. É o que dava o título da Copa Paulista, dava um calendário da Série D 2026 para o ano que vem. Meus parabéns ao 15 de novembro de Piracicaba. Ainda falando um pouquinho do futebol, agora só indo um pouco para o futebol feminino, está sendo jogada na Argentina, eu diria num fracasso total de público, estádios vazios, gramados horríveis, mas Buenos Aires, Argentina, recebe mais uma edição da Libertadores Feminina. Já estamos com as semifinais definidas e o Brasil terá um finalista garantido, porque Corinthians e Ferroviária se enfrentam numa das semifinais. O São Paulo acabou no chaveamento caindo com o time mais forte, eu diria, um dos times mais fortes da América do Sul, que é o Deportivo Cali, que acabou vencendo o tricolor do Morumbi por 2-0 nesse final de semana. Então, uma das semifinais terá Corinthians e Ferroviária, o que garante uma equipe brasileira jogando a grande final da Libertadores, e ouso dizer que qualquer uma das equipes brasileiras que estiver na Libertadores Feminina entrará como favorita. Apenas a lamentar, como eu disse, o fracasso na organização do torneio. Um fracasso de público, estádios mal escolhidos em termos de gramado. A gente viu o gramado chuva e o gramado com uma lama só, um desprezo total ao futebol feminino. Eu acho que se o futebol feminino é forte no Brasil, que façam a Libertadores em sede única no Brasil. Vocês iriam ver o sucesso de público, gramados bem cuidados, porque o Brasil trata muito bem do seu departamento de futebol feminino. Fica aqui um alerta para que a Conmebol, na próxima Libertadores, pense nisso
e traga os jogos para o Brasil. Afinal de contas, somos nós que ganhamos todos os torneios, somos nós que temos o melhor futebol feminino, pelo menos por hora, em toda a América do Sul. Vamos falar um pouquinho agora da seleção brasileira. Afinal de contas, estamos em data FIFA. O Brasil fez um amistoso na última sexta-feira jogando em Seul, na Coreia, e goleou a Coreia do Sul por 5-1. A equipe brasileira fez um jogo tranquilo. A equipe coreana, como era de se esperar, não apresentou nenhuma resistência e o Brasil foi empilhando, foi bailando com Estevão, Vini Júnior, Rodrigo e companhia limitada, desfilando o seu futebol no estádio de Seul. Quem me acompanha aqui sabe como eu sou contrário a esses amistosos caça-níquel, ou caça-níqueis, como queiram, e que acabam mascarando o quadro. Quem diria? O Brasil de Ancelotti vence por 5-1 na data FIFA. Precisa do adversário. Agora vai jogar com o Japão, acho que o jogo é amanhã de manhã. Depois, na outra data FIFA, vai pegar duas equipes africanas. Em vez de fazer esses amistosos caça-níqueis, eu sou totalmente favorável a reunir o grupo na Granja Comari, em Teresópolis, e deixar o grupo durante toda a data FIFA, ao invés de jogar, ficar treinando. O Ancelotti é um treinador diferente, ninguém tem muito acesso ao pensamento dele, à forma dele de jogar. Então seria muito mais producente para a equipe brasileira essa data FIFA, uma mini concentração em Teresópolis, jogadores treinando, jogadores se conhecendo, o Ancelotti e a sua equipe colocando em prática o seu plano de jogo. Afinal de contas, o grupo que vai à Copa não é muito diferente desse que está aí, não. Teremos o quê? Dos 23 jogadores, eu diria que 15 estão já definidos na cabeça do técnico Carlo Ancelotti. Então, eu acho que nada mais justo do que dar entrosamento, ao invés de ficar jogando e viajando, e pega avião, e desce do avião, e encara um jet lag, fuso horário, realmente, tudo isso por conta dos belos trocados que a CBF precisa adquirir nos seus amistosos. A minha opinião ela é baseada apenas no pensamento de que o Brasil precisa chegar bem entrosado para a Copa do Mundo do ano que vem, a famosa Copa do México, Estados Unidos e Canadá. Bom, vamos fechando aqui mais um segundo bloco do nosso resumo esportivo e a gente volta para falar sobre outros esportes e também sobre as eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Rede Gama MGT, sempre com você. Voltamos com o terceiro bloco do nosso resumo esportivo. Vamos abordar aqui as eliminatórias europeias da Copa do Mundo, onde nós temos algumas equipes um tanto quanto em risco, né? A poderosa Alemanha está num grupo totalmente embolado, onde ela tem 6 pontos junto com a Irlanda do Norte e a Eslováquia. E eu lembro que dessas 3 seleções, a campeã vai direto e o segundo colocado vai para uma repescagem. No outro grupo, nós temos a Suíça já praticamente com a sua classificação garantida e a grande decepção é a praticamente eliminação da equipe da Suécia. No grupo C, nós temos Dinamarca e Escócia empatadas na primeira posição. Uma delas passará direto à Copa do Mundo e a outra vai jogar repescagem. No grupo C, a França já está tranquila na sua posição e deveremos ter Ucrânia e Islândia brigando pela repescagem. No grupo E, para mim, a melhor seleção de futebol do mundo hoje, a seleção espanhola, vai garantindo a sua classificação, deixando a briga para a Turquia e Geórgia. No grupo F, Portugal também já encaminha a sua classificação. No grupo G, a Holanda vem arrasando e já dispara na ponta, tendo Polônia e Finlândia brigando pela vaga na repescagem. O grupo H, na minha opinião, o mais fraco da Copa, das eliminatórias, ele vai classificando a surpreendente Áustria em primeiro lugar. No grupo I, vamos lá para os nossos amigos italianos. A Noruega praticamente assegura o primeiro posto.
E a Itália, de novo, vai na repescagem. A Itália, nas últimas duas Copas, ficou pelo caminho na repescagem e agora vai de novo jogar a repescagem. No grupo J, está uma briga entre Macedônia do Norte, Bélgica e Gales pela primeira vaga. Ainda acho que vai dar a seleção belga. No grupo K, a Inglaterra já encaminha sua classificação e a surpreendente Albânia, do técnico brasileiro Silvinho, vai jogar uma repescagem em busca da vaga. E no grupo L, a Croácia já vai se garantindo como primeira colocada, deixando Tchequia e Ilhas Faroe, a surpreendente Ilhas Faroe, brigando por uma vaga na repescagem. Assim estão as eliminatórias europeias, e terão mais uma rodada delas na próxima data FIFA, que deve acontecer no mês de novembro. Agora vamos falar um pouquinho de outros esportes. Tivemos a definição no fim de semana do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino, com a equipe de Bauru batendo o surpreendente paulistano Barueri por 2-0. O primeiro jogo com o mando do Barueri foi um jogo eletrizante, vencido pelo Bauru por 3-2 no tie-break. No jogo do final de semana, em Bauru, um jogo tranquilo, o SESI Bauru sagrou-se campeão paulista de vôlei feminino, batendo o Barueri nesta partida por 3-0. Na parte masculina, foi definida a final. Os dois melhores times chegaram à final, Campinas e Suzano, em 2 partidas, sendo que a segunda partida será no ginásio do Taquaral, em Campinas, e, logicamente, o resumo esportivo vai estar abordando esse assunto para vocês. O Campeonato Paulista de Basquete Masculino também se definiu, com a equipe de Franca sagrando-se campeã mais uma vez, batendo o surpreendente Mogi por 3-0, uma melhor de 5. Franca acabou vencendo os 3. Falando um pouquinho de tênis, João Fonseca volta a jogar esta semana no ATP 250 da Bélgica, e o grande detalhe é que ele vai disputar o seu primeiro torneio profissional como cabeça de chave. O objetivo dele é ser cabeça de chave no Australian Open, é o objetivo que ele tem a cumprir no final de semana, e ele, pelo menos nesse torneio ATP 250, ele já entra como um dos cabeças de chave e faz parte de todo o planejamento de Fonsequinha e da sua equipe. Vamos um pouquinho agora falar de tênis. Nós tivemos nesta madrugada de sábado para domingo a final do Masters 1000 de Xangai, torneio que dá 1000 pontos no ranking da ATP. O que aconteceu? A final foi disputada entre Valentin Vacherov, de Mônaco, e o seu compatriota Arthur Rinderknecht, da França. Além de compatriotas, são primos. O grande detalhe é que o Vacherov entrou no torneio, ele não tinha pontuação nem para jogar o qualifying. Ele número 204 do mundo. Aí ele conseguiu, houveram 9 desistências na frente dele, ele conseguiu jogar o qualifying, conseguiu vencer as 2 partidas do qualifying, aí ele atingiu a chave principal, onde ele foi derrubando todos os cabeças de chave. Na semifinal ele bateu simplesmente Novak Djokovic e atingiu a final. O jogador de menor ranking a ter atingido uma final de Masters 1000 dos últimos tempos foi Valentin Vacherov, de Monte Carlo. Aí ele olha para o outro lado da rede e vê ali Arthur Rinderknecht, da França, seu primo, também com um ranking muito baixo. Foi uma final com um ranking mais baixo de todos os torneios Master 1000 dos últimos 10 anos. Uma sensação inacreditável. Parecia que os dois jogadores estavam vivendo um verdadeiro conto de fadas. Final da história. O Valentin Vacherov, número 204 do mundo, conquistou
o seu primeiro torneio de Masters 1000 da história. Na hora que ele recebeu o prêmio, quem tiver oportunidade, busque essas imagens pela internet, é muito legal de ver o que o esporte é capaz de proporcionar. Ele parecia atordoado, parecia que não conseguiria nem proferir o seu próprio discurso. Realmente uma cena muito emocionante de se ver e que não poderia passar em branco aqui no nosso resumo esportivo, a grande final do Masters 1000 de Xangai, na China. Bom, o nosso resumo esportivo vai ficando por aqui. Eu lembro que este meio de semana o futebol brasileiro ele retorna em grande estilo com o grande clássico Santos e Corinthians, um jogo importantíssimo para o Santos, um pouco importante para o Corinthians, mas o Santos que joga na Vila, se conseguir uma vitória contra o Corinthians, a gente já praticamente, como eu disse, deverá ter a região do rebaixamento cada vez mais definida. Como eu disse, o resumo esportivo vai estar aqui para vocês. Vamos ficando por aqui. Uma excelente semana a todos e volto na próxima semana. Rede Gama NGT, sempre com você.